seja muito bem-vindo a mais uma edição do Mesa Quadrada, direto das instalações da Tribuna de Minas, aqui no Estrela Sul, bairro Estrela Sul. Hoje, olha, ao lado de uma dupla rubro-negra que não vinha aqui há um tempo junto, né? Tava combinado. E, coincidentemente, após um 3x0 no Fla-Flu, aparece... 2 3x0. Teve 3x0 no outro time também, semana passada. Eu dizia que nos 3x0 do Corinthians eu vim também, só pra deixar claro. Jogo treino. Tem lá na ponta esquerda o Wendel... Jogo treino pra jogar com o Cruzeiro? Olha só. Lá na ponta esquerda então o Wendel Guiducci, editor da Tribuna de Minas. Também, aqui na meia esquerda, né? Meia esquerda. Camisa 10. Do Internacional. Camisa 10. É, talvez. Franklin Ribeiro, o mais pedido aqui nas últimas semanas. Volta a aqui debater, falar um pouquinho sobre o futebol brasileiro. E a minha esquerda aqui, Renato Salles, que a princípio se recusa a falar de campeonato brasileiro, está focado exclusivamente na Copa do Brasil. Copa do Brasil, jogo importante na quarta-feira, o professor está orientando, então consciente. Mas inicialmente vamos falar então de campeonato brasileiro, depois a gente passa para a Copa do Brasil, até a seleção brasileira, porque a 29ª rodada ela foi aberta com um clássico lá no Maracanã, o Fla-Flu, e uma vitória de 3x0 com 2 gols do Uribe. É o Dorival? É engraçado porque o Dorival ele chegou apostando no Uribe, né? E ele falou, ele nunca tinha ouvido falar no Uribe da vida, e ele falou que tinha pedido a contratação do Uribe quando ele estava em outro clube. Eu não sei se quando ele estava no São Paulo. Provavelmente quando estava no São Paulo. E aí, cara, o cara chega, bota o cara para jogar e o cara me faz 2 gols num jogo, né? Nenhum atacante do Flamengo marcava há 2 meses, sei lá, um tempão, quase 2 meses. E aí, de repente, num jogo, num clássico, num Fla-Flu, né, e tal, tudo bem que um clássico Fla-Flu hoje não é assim, um clássico, porque o Fluminense não está em sua melhor forma. Mas, de qualquer maneira, é interessante ver essa mudança de atitude, principalmente, do time do Flamengo. Eu acho que é Dorival, sim. Eu não sei se é o Dorival ou se é a mudança de treinador e a mudança de técnico que geralmente causa esse tipo de efeito nos clubes. Geralmente, não sempre. O Zé Ricardo está no Botafogo para poder falar que não é exatamente sempre assim. Mas eu acho que tem mão dele. Você vê que não mudou completamente o jeito de jogar. Você ainda tem aquela coisa de jogar com ponta e tal, tudo mais. A gente está jogando sem o Diego, né? O Arão tá jogando, não posso falar que o Arão é um jogadorzaço, está fazendo partidas maravilhosas. Inclusive tentou entregar contra o Corinthians bravamente, mas como tinha lá um meia de raízes vascaínas, colaborou para que a gente não perdesse aquele jogo. Pelo contrário, vencemos de 3x0, né? E o Arão teve algumas chances de gol na entrada da área no Fla-Flu, né? Que se fosse o Diego, talvez. Se fosse o Paquetá, também, né? Um pouco mais recuado, já que sem o Diego, com o Arão, o Paquetá ele joga. Mas isso eu acho um dos acertos. Eu acho que um jogador que tem o potencial de finalização que o Paquetá tem, perigoso na bola aérea, chuta com as 2 pernas, é forte no corpo a corpo, jogar distante da área não me parece uma coisa inteligente. Então essa coisa dele que tenha sido por sorte, porque o Diego está fora e tal, ou não, eu acho que não. Eu acho que o Dorival também tinha essa consciência de que ele precisava ficar mais perto da área, e que foi quando ele rendeu melhor no Flamengo. Apesar dos gols do Uribe, acho que o principal jogador do clássico foi o Paquetá, né? O Paquetá foi em campo pelo Flamengo, foi muito participativo, então eu acho que ele rende melhor ali. E é bom também ver que a negociação acertada ainda não, também não prejudicou o emocional do atleta que conseguiu. Que é sempre uma preocupação com jogadores jovens, né? Tem o crescimento do Vitinho também, né? O Vitinho fez uma boa partida contra o Corinthians e fez uma boa partida de novo contra o Fluminense. Talvez tardio, né, Del? Porque Vitinho, pelo menos os flamenguistas esperavam muito o Vitinho no mata-mata, né, de Copa do Brasil. Sim. Mas vem em boa hora porque, de fato, o Flamengo é um dos postulantes ao título, né? Porque agora chegou aos 55 pontos com a vitória sobre o Fluminense, está apenas a 4 do Palmeiras líder. Então, isso aí, pensando em 9 rodadas ainda para o fim do Campeonato Brasileiro, é uma vantagem que pode ser tanto diminuída, reduzida, quanto o Flamengo pode ultrapassar o Palmeiras. Inclusive porque tem um confronto direto, né, entre os dois. Flamengo e Palmeiras jogam daqui a 2 rodadas. O jogo é no Maracanã. Antes disso, o Flamengo tem um jogo teoricamente fácil contra o Paraná Clube, né, que não joga por praticamente nada mais. Fora, né, o jogo é fora. Mesmo sendo fora. Então, assim, sim, tá na briga. Eu acho que o São Paulo, eu tinha cantado lá atrás, eu acho que não teria fôlego para poder chegar. Eu acho que tem um elenco envelhecido
e não tem banco para poder chegar. E quando o Everton machuca, Hoje a briga está entre três, né? Os três Cai. venceram bem. É curioso que tem algumas similaridades nos resultados. Os três venceram bem, os três tiveram centroavantes que conseguiram ser relevantes no placar. O Davidson com 2 gols. Damião, Né? faz 2 gols, o Damião sai do banco, ajuda uma virada importante para o Inter, jogando no Beira-Rio, que sai perdendo com 3 minutos de jogo, sai do banco, faz 2 gols e ajuda numa virada no bom resultado, no 3x1 contra o São Paulo. Importante, porque era um E o confronto Uribe direto também também. no 3x1. Ou seja, os três tiveram, os três que hoje, a trinca de líderes hoje, os três tiveram boas atuações, com o ataque funcionando e atuações convincentes. Acho que nesse momento são os três que estão em disputa. Agora, a vantagem do Palmeiras é substancial. São 4 pontos à frente, mas mais que isso é sequência. O Palmeiras vem 14 jogos sem derrotas. Isso é campanha de campeão. E o elenco também do Palmeiras dá essa possibilidade, né? O Palmeiras não perdeu no retorno, são 14 jogos sem derrotas, dentro do Difícil brasileiro, não toma gol, o ataque funciona, tem peça para variar esquema tático, tem peça para variar a escalação, ou seja, para mim o Palmeiras é o grande favorito e deve ganhar esse campeonato com uma certa folga. Tá não jogando tão grande como em competições anteriores, que o campeão abria 10, 11 pontos. Não acho que vai ser esse o caso, mas acho que o Palmeiras deve ganhar sim com certa folga. Tá jogando com o espírito de quem quer ser campeão. Porque na partida de ontem a gente pôde observar um time muito aguerrido, do goleiro até o Davidson lá na frente, não tem bola perdida, o Dudu tá voando, tá jogando muita bola, tá fazendo a diferença. Até o Davidson tá fazendo gol. Tem que Tá destacar fazendo também gol, que- a aposta do Filipão, né? Tem que destacar também que assim, eles tiveram sorte de pegar o Grêmio, que para mim também é outro grande time brasileiro da temporada. O Grêmio é bastante solcado, né? Eles têm 3 jogadores que são peças-chave: o Groi, o Kahneman, zagueiro, o Groi goleiro, o Kahneman zagueiro e o Everton atacante. Eles são as 3 principais peças do Grêmio e distribuídas dentro de campo faz muita falta. Né? Então acho que Então, em setores variados do elenco, né? Faz muito acho diferença. que foi vantagem para o Palmeiras. Acho que o Palmeiras tinha condições de vencer o Grêmio em casa, mesmo com o Grêmio completo, mas é uma vantagem nesse momento da competição que é importante. Vocês tiram o Grêmio Do do brasileiro. campeonato? Eu não, O Grêmio ainda tá com... eu não sei, 8 pontos é muita coisa. 8 pontos é muita E coisa. em 9 rodadas, Só né? que é possível tirar 8 pontos, Wender, mas quando você tem que tirar 8 pontos de uma equipe, é uma coisa. Ali o Grêmio vai ter que torcer pro Palmeiras tropeçar, vai ter que torcer pro Internacional tropeçar, pro Flamengo E tropeçar, a pro fase São Paulo dos times tropeçar. também. Então acho muito difícil colocar o Grêmio na briga pelo título por conta disso. Se fosse um duelo individual só contra o Palmeiras, por exemplo, ele poderia torcer para uma fase ruim do Palmeiras que uma hora vai ter que chegar e tentar tirar isso. Mas agora tirar de 4, 5 times é muito difícil. Os 3 próximos jogos do Grêmio, só para poder contextualizar um pouquinho. América Mineiro de fora, jogo na Arena Independência. Depois o Sport, Grêmio Sport, jogo na Arena do Grêmio. E pela 32ª rodada, Atlético Mineiro e Grêmio. Aí o jogo um jogo mais difícil. Apesar de que o América Mineiro em casa também é um adversário complicado, né? Em Minas Gerais. Então não é uma tabela muito fácil nessas 3 próximas rodadas pro Grêmio. E o Grêmio, a partir da outra semana, tem Libertadores para se preocupar, né? E o Grêmio não tem esse elenco, isso provou contra o Palmeiras, pelo que o Renato falou aqui agora, para poder, como o Palmeiras tem, para poder ficar rodando o time o tempo inteiro. Fez isso, deu certo até aqui, mas me parece que agora já começa a abrir o bico, né? É um time que sente com os desfalques, né? Se não tem a mesma facilidade do Palmeiras, por exemplo, que consegue variar bem os setores, né? A gente já falou muito aqui também essa questão do Palmeiras de ter peças substituíveis na defesa, no ataque, no meio campo. Então, o Palmeiras hoje na liderança é fácil essa reposição. O Grêmio, por exemplo, já sofre, né? Perdendo um Everton lá na frente, uma substituição no mesmo nível já não acontece. Isso dificulta muito. Agora o Bruno olhou ali a sequência do Grêmio, chegou aquele momento da tabela a gente começar a olhar os jogos dos líderes, quem está disputando o título. Só que eu acho que esse ano está bem atípico, porque você pegar do 11º para baixo, está todo mundo de fato preocupado com zona de rebaixamento. Sim. O Corinthians que perdeu para o Santos agora já ficou ali próximo. 4 pontos, né, Acho se não me que engano. talvez ele seja o 11º, não tenho certeza. Isso mesmo, 35 pontos. Então, assim, a segunda página está todo mundo preocupado com a possibilidade de descenso. Então, não vai ter mais aquele jogo do time tirar o pé, ou do time estar pensando já no ano que vem.
ou está sem objetivo na competição. Acho que todo mundo tem algum objetivo na competição. Isso vai equiparar o campeonato, que vai deixar ainda mais disputado. E vem minha pergunta, Renato, porque hoje ainda tem um jogo da 29ª rodada entre Ceará e Botafogo. Se o Ceará vence, o jogo é às 8 horas da noite no Castelão. Se o Ceará vence, o Ceará vai aos 33 pontos. Sai da zona e por Sai Vitória, da zona. O Vitória vira o primeiro time na zona de rebaixamento com 32 pontos. O Corinthians tem 35. O Corinthians luta contra o rebaixamento? A matemática, Apesar desses sim, números tá 2 de- pontos. Mas é diferente de você tirar, né? Aqui tá todo mundo perdendo. Então, se o Corinthians manter a sequência de revés que ele vem apresentando, fatalmente ele pode chegar nesse bolo. E no final de semana ele tem um jogo importantíssimo nessa briga, que ele vai jogar exatamente contra o Vitória. Uma derrota, e é lá no Barradão. Uma derrota nessa partida pode colocar até o Corinthians na zona de rebaixamento. Então, acho que assim, do 11º para baixo, do Corinthians para baixo, tá todo mundo nessa briga pelo rebaixamento. Então é isso que eu falei, que vai ser um campeonato muito disputado nessas rodadas. Todo mundo tem algum interesse relevante em jogo na competição. E vendo os próximos jogos do Corinthians, depois do Vitória tem Bahia e Botafogo, outros dois times que lutam contra o rebaixamamento, né? Então Ou seja, só em jogos importantes. Bons resultados praticamente pacifica essa possibilidade de rebaixamento. Agora novos tropeços põem a corda no pescoço. Jogo contra o Santos titular, o Corinthians acabou derrotado por 1-0 no Pacaembu. É um resultado esperado dentro dessa divisão de atenção O com a foco Copa do do Corinthians está Brasil. na Copa do Brasil, jogou com 3 titulares e assim, faltou motivação. Em outro centroavante que se deu bem na rodada, né? O Gabigol voltou a marcou contra o Corinthians, mas acho que era um resultado esperado, no clássico, quando você poupa meio time, e mesmo quem entra, vários jogadores que entraram, eles têm a possibilidade de serem utilizados na partida final, então acho que tira o pé, então imagino que era um resultado esperado esse derrota do Corinthians por cima. É a cabeça em quarta-feira, né? Eu acho que não tem como fugir. como. A gente fala agora do Corinthians brigando essa questão da zona de rebaixamento, por mais do bolado que esteja ali, mas um campeonato final para o Corinthians depois de quarta-feira é outro, né? Porque o foco é total agora, então eu acho que tem isso também que a gente tem que relevar nesse momento. Olha, foi uma rodada de centroavantes mesmo, se a gente for parar para pegar os Teve o resultados. menino do Bahia que fez 2 gols também. Teve agora eu esqueci o nome dele, mas teve no Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense 4-0 no Sport, mais uma vez venceu e convenceu em casa. Teve 2 gols do Bergson, o Atlético Paranaense não teve o Pablo, aí entrou o centroavante reserva, o Bergson fez 2 gols. O Vasco venceu o time reserva do Cruzeiro por 2-0. O Maxi Lopes... Bahia foi o Vinícius. Participou, o Bahia foi o A gente teve Vinícius, 5 foi o centroavantes Bahia. marcando 2 gols nessa rodada. Se a gente for parar, o Maxi Lopes fez um gol também. E na jogada do gol do Participou do Pikachu, outro. ele deu um corta-luz que foi fundamental, né, pra inclusive tirar a marcação do Cruzeiro. De novo fez um gol usando da força física. O Maxi é um jogador que ele não sabe jogar bola, não apenas sabe jogar bola, como tem muita força física. Tinha feito um gol acho que contra o Flamengo mesmo, que ele chega na área disputando a bola com um zagueiro, ganha no corpo, põe a bola pra dentro. E ontem ele ganha no corpo do Lucas Silva, ganha no corpo, vira e dá um tapa na bola, faz um belo gol, né? E o Maxi Lopes que tá fora de forma, né? Consegue, mesmo fora de forma, ele ainda é acima um pouco da média do que a gente tem encontrado aqui no Campeonato Brasileiro, né? E acabou sendo importante, ele participou de 80% dos gols do Vasco desde que chegou, que é um número muito expressivo também, expressivo. né? E o Vasco sai da zona de rebaixamento, inclusive também por conta dessa participação do Maxi Lopes. Falando rapidamente de Copa do Brasil, mudando um pouquinho a página, hoje ainda tem o Ceará e Botafogo às 8 da noite no Castelão, para encerrar a 29ª rodada. Mas na quarta-feira, às 9h45 da noite, tem final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians, na verdade, Corinthians e Cruzeiro, jogo em São Paulo, depois do 1-0 do Cruzeiro. Título em aberto, né? Vocês veem algum favorito ao Caneco? Pelo futebol que o Corinthians tem apresentado nos últimos jogos, eu aponto o Cruzeiro como o favorito. Não acho que tenha nada decidido, não vai ser surpresa se o Corinthians faz 1-0, leva para os pênaltis, ou ganha de 2-0, ganha de 3-1. Não será uma surpresa, mas em termos de favoritismo, pelo futebol que o Corinthians tem apresentado nas últimas 2-3 semanas, me parece, e pela experiência do time do Cruzeiro, é um time muito experiente, não tem juvenil ali no time do Cruzeiro, me parece que o favoritismo é sim da equipe do Cruzeiro. Não acho que o Corinthians, por exemplo, seja candidato a rebaixamento. Tá ali, pode ficar 2 pontos e tal, tudo mais, mas se você pegar Sport, Paraná,
e esses times que estão virtualmente rebaixados, e outros, Chapecoense, fez um jogo muito ruim contra o Vitória no final de semana, o próprio time do Vitória é fraco. Acho que não. Mas nessa final aí, se jogar o que tem jogado nos últimos jogos, se jogar contra o jogo do Flamengo, era Campeonato Brasileiro, estava com a cabeça na Copa do Brasil, ok. Contra o Santos, time completamente desfigurado. Mas o primeiro jogo, o Corinthians agrediu muito pouco o time do Cruzeiro. Se agrediu. Se agrediu. Então vai precisar jogar bola. Agora, vai jogar na arena, torcida do Corinthians é um bando de louco mesmo, aí, né? Vai ficar em cima, empurra o time pra cima. Exatamente o ponto que eu ia tocar. Acho que o Cruzeiro tem várias vantagens que o colocam como favorito. Primeiro, o resultado. Sim. Primeiro partido por 1-0, joga pelo empate, Tá isso é uma ganhando, baita vantagem numa final de... Virou o segundo tempo ganhando de 1-0. É isso. Isso é uma baita vantagem. Segundo é o momento, vem no melhor momento. Terceiro é o elenco, tem mais elenco, é um time mais qualificado, tem um treinador que é vencedor, está acostumado a jogar esse tipo de competição. O Corinthians vai ter ganho no coração. Aí é o que o Ender falou, o fator arena, o fator torcida. Para mim, o maior reforço do Corinthians para esse jogo de quarta-feira é o treino aberto de amanhã, que tem dado resultado. Quando a torcida compra, Deu contra o Flamengo. E deu contra o Palmeiras no ano passado, no Brasileiro, um momento que estava mal também no clássico, quando o Palmeiras abriu o portão, a torcida empurrou e conseguiu vencer o jogo e rumar para o heptacampeonato. Então acho que vai ser coração versus razão. A razão está do lado do Cruzeiro nesse momento, porque ele tem a vantagem, vai jogar com inteligência para tentar matar o jogo no contra-ataque. O Corinthians vai na base da paixão. A gente sabe que a torcida do Corinthians é muito apaixonada, às vezes pode ajudar a decidir. Mas é inegável que o Cruzeiro é favorito, por tudo isso que eu falei, principalmente pela vantagem no resultado. Só um comentário que eu acho que o Cruzeiro pecou muito no primeiro jogo, a questão de poderia até ter ampliado essa vantagem já no primeiro jogo. O Cássio, o Cássio foi muito bem, teve chance. Então eu acho que a gente se dizer que pode ser uma surpresa, né? O Corinthians às vezes tirar essa classificação amanhã e sair de fato campeão na quarta-feira, essa questão, o Cruzeiro pecar pela falta de efetividade no primeiro jogo, né? De ter feito só um e chegar para a decisão em Itaquera com apenas um gol de vantagem. E o Corinthians dentro de casa, esse fator mandante eu acho muito diferencial. Como o Renato falou, a torcida do Corinthians ela tem essa diferença, eu acho, em muitas das torcidas do Brasil. Fica os 90 minutos incentivando a equipe. Eu acho que isso pode abalar também o psicológico do adversário. Eu acho que isso interfere muito. Inclusive tem alguns desfalques que eu acho que não devem pesar na decisão. O Egídio sai, a entrada natural do Marcelo Hermes. O Arrascaeta tá no Japão com a seleção uruguaia, mas vai tentar chegar a tempo para pelo menos compor o banco. Que é um absurdo, né? Você tira um jogador de uma final de campeonato nacional para poder jogar amistoso no Japão, é brincadeira. Se ele for jogar na quarta, no Japão na terça para estar no Brasil na quarta-feira. Mas também, a culpa não é da seleção uruguaia, a culpa é da nossa queridíssima CBF. O Corinthians correu o risco de perder o Romero por decisão para treinar com o Paraguai, porque houve um acordo entre as partes que chegou no consenso para que ele jogasse. O Sassá também é desfalque, ainda tenta o efeito de suspensão para jogar. O Corinthians pode perder o zagueiro Léo Santos, o garoto que ganhou a vaga agora. Mas acho que entra o Pedro Henrique, que está acostumado a jogar na função também, não perde muito. Só que o Jair faz mistério. Eu acho que o Corinthians pode até abrir mão desse 4-2-4, que esse ano deu muito certo no primeiro semestre no Caribe. Mas agora, apesar da classificação contra o Flamengo, não tem dado certo. Pode aparecer talvez o centroavante Jonathan no time, o Pedrinho pode começar a titular. Faz mistério, algo que não é tão comum na história recente do Corinthians, mas o Jair faz mistério para esse jogo. Enfim, vai ser um jogo interessante. O Fred pode aparecer no Cruzeiro também. Fred jogou esse fim de semana e pode aparecer. Vamos aos palpites, então. Guiducci, algum favorito dentro dessa sua avaliação? Quem leva? Quanto fica o jogo? Cruzeiro faz o que tem feito. Ganha o primeiro jogo, empata o segundo e é campeão. Eu vou levar esse jogo para os pênaltis. Acho que o Corinthians faz 1-0 em Itaquera e vai para os pênaltis. Eu vou beber na água da história. 1998, decisão de Campeonato Brasileiro em São Paulo, 2-0 Corinthians. Gols de Edilson e Marcelinho Carioca. É da cana. Quem dera se tivesse em campo amanhã. Mas eu acredito no 2-0. Ficava mais fácil. Romero, quem sabe. Só um pouquinho. Mas a esperança existe. Eu acho que o Cruzeiro arranca 1-1. O empate também leva esse título, o Hexa da Copa do Brasil, vira o maior vencedor isolado da competição. Só pra gente fechar, amanhã tem Brasil e Argentina, às 3 da tarde, na Arábia Saudita. A gente está fazendo mistério em relação à escalação. Vocês chegaram a acompanhar o
grande amistoso entre Brasil e Arábia Saudita lá em território árabe, e uma partida ruim da seleção brasileira, né? 2-0 com 2 gols nos fins de cada período, né? De cada Eu confesso que eu preferi ir ao dentista na hora do que ver Brasil e Arábia Saudita. Como a Glória Pires não me interessou. De fato, eu prefiro a Argentina. Já é um jogo sem diferente. Messi, mesmo sem Messi, mas com Mesmo sem Messi, eu importantes prefiro a gols. Argentina. Aí já é um jogo diferente, vai atrair a atenção do torcedor e até para os jogadores que estão em campo enfrentar a Arábia Saudita é uma coisa, jogar contra a Argentina é outra. Então acho que tende a ser um jogo interessante. Acho que esse mistério do Tite não é mistério pensando em resultado, acho que é mistério para, de fato, ver quais peças ele quer testar, qual o trabalho que ele quer colocar nesse primeiro desafio um pouco maior que ele tem nessa sequência pós-Copa. Eu acho que é um jogo interessante. O Brasil e a Argentina sempre é um jogo interessante. E acho que vai ter correria, vai ter jogo bom. Não era o que eu esperava no amistoso parado. Uma derrota pode ser ruim, pensando no planejamento da seleção brasileira, ainda há muito tempo para... Mas apesar de a gente estar indo para um ano de Copa América no Brasil, mas pode influenciar de alguma forma o resultado negativo? Eu acho que não, Bruno. É um jogo entre dois gigantes, né? Eu acho que qualquer resultado é possível acontecer. Sofresse uma goleada, por exemplo, para poder estremecer alguma coisa. Mas uma derrota para a Argentina a gente não pode encarar como algo que vai virar um problema para o Tite. Seria se tivesse perdido para a Arábia Saudita. Né? Em contrapartida, uma vitória pode dar mais confiança, pode servir nesse aspecto mental, ao menos para a seleção brasileira, depois de um sucesso na Copa do Mundo? E acredito que sim. Eu acho que esse efeito é mais fácil ter esse efeito positivo do que você ter um efeito negativo em caso de uma derrota. Tá? Beleza, a gente consegue ganhar da Argentina, vamos para frente, o que dá para poder fazer daqui para frente? E a gente tem uma Copa América, como você falou, né? Daqui no meio do ano que vem a gente tem uma Copa América. Acho que é importante que o Brasil comece a fazer esses amistosos sim com um time grande, embora a gente não vai ter presença do Messi amanhã, que é uma falta a ser sentida. Eu nunca vi amistoso provocar crise, seja um clube ou seja seleção, mas às vezes ajuda a azeitar o ambiente. Então acho que é bem isso que o Ento falou, talvez uma vitória, que legal, vencemos a Argentina, botamos uma pedra talvez, ou não, mas na campanha ruim da Copa, mas uma derrota é praticamente diferente. Renatinho estará aqui na quinta-feira, no Mesa Quadrada? Acredito que estará. Estarei espero com a faixa de campanha. Agradecer o Renato, agradecer o Wendel, agradecer o Frank também, é você que ficou aqui com a gente até agora. Na quinta-feira tem mais Mesa Quadrada, já com o campeão da Copa do Brasil conhecido. Falar um pouco também sobre essa Série A na reta final, nessa reta final de futebol brasileiro, de temporada 2018 no futebol nacional. Um grande abraço e até a quinta.